passar para vocês informações gerais, mas antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Esse é um momento muito importante, porque hoje nós vamos falar sobre todo o processo de intercâmbio, do início ao fim. Eu gosto sempre de salientar que as informações transmitidas nesse encontro, elas também estão disponibilizadas no Guia Geral de Orientação. Todos receberam por e-mail. Caso não tenham recebido, informem, porque provavelmente estão com alguma situação. Mas foi encaminhado para todos. A ordem das informações apresentadas também segue a ordem das informações do guia, e aqui também nós abordamos outros importantes aspectos para além somente da parte burocrática. Meu nome é João Vitor, eu sou João Carvalho, nos e-mails, eu sou profissional da Diretoria de Relações Internacionais, e nós temos aqui a Luciana Versiani, ela é uma estudante que participou de 2 intercâmbios já pela UFMG, ela vai compartilhar um pouco da experiência dela e me auxiliar na retirada de dúvidas, e também a Luciana Fiuza, que ela é a profissional lá do setor, talvez alguns de vocês conheçam, porque ela sempre faz visitas às unidades acadêmicas para apresentar os programas de mobilidade da diretoria. Pois bem, antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar todo mundo também, porque todos vocês foram aprovados no nosso edital unificado. Eu sempre gosto de reforçar o quão importante o edital ele é para a nossa universidade. Nós buscamos uma forma de unificar os processos de seleção para todas as vagas de acordo bilaterais que nós possuímos nos 4 quadrantes. Então, hoje, nós conseguimos que mais estudantes sejam alocados em mais vagas. Os números para a UFMG são sempre muito bons, e os resultados também sempre muito importantes. Todos vocês são parte disso e parte dessa nova história que a UFMG vai construindo ano após ano, porque, para além de todos os esforços que nós temos na internacionalização da universidade, a viagem, o intercâmbio para outros países é, sem sombra de dúvidas, uma das questões mais fortes e que mais movem essa internacionalização da UFMG. Hoje nós vamos passar, então, rapidamente sobre os programas gerenciados que vocês foram aprovados. Nós tivemos, então, estudantes no programa Minas Mundi e no Escala Estudantil. Vou abordar rapidamente o processo administrativo como um todo. Não se espantem, são muitas informações, mas, como eu já disse, estão todas disponibilizadas no Guia Geral de Orientação. Isso aqui é só para que nós tenhamos um panorama de como será o processo e nós consigamos, talvez, antecipar dúvidas de situações que lá na frente vão aparecer. Gosto muito de falar sobre os aspectos comportamentais, porque, para além da experiência de intercâmbio, vocês têm que estar preparados em diversas perspectivas, seja financeira, seja emocional, seja curricular. Então, é sempre bom frisar esses pontos nesse início. Vocês já foram todos alocados, vocês já foram todos nomeados e agora estão aguardando as candidaturas. Então, é um momento muito importante para que... não foi nomeado quem vai para o /2. É importante frisar isso. A Luciana vai apresentar com a gente, nós temos 2 Lucianas, né? E a retirada de dúvidas, que nós esperamos que seja metade desse encontro, só para a retirada de dúvidas. Ressalto que nós ficamos aqui até às 7. Muito bem. Antes de mais nada, quem tem interesse em receber o certificado de presença nesse evento, eu peço a gentileza de que se inscreva no link que foi encaminhado por e-mail, que é o GES, que é o Gestão de Eventos da UFMG. Nós deixamos alguns QR Codes espalhados aqui pela sala para que vocês possam fazer o cadastro. Dica, quando você lê a primeira vez, ele vai para a plataforma de login. Você faz o login, lê de novo, e aí ele vai exatamente para o evento. Quem nunca se cadastrou na plataforma tem que se cadastrar. Quem já se cadastrou e não tem um e-mail, depois fala comigo por e-mail. O importante é que assinem a lista de presença e façam todos os esforços possíveis para que consigam receber o certificado pelo sistema. Muito bem. A maioria de vocês foram aprovados no Minas Mundi. O Minas Mundi... desculpa, eu vou começar a gravação. Aí, só confirmando, a gente pode gravar? Já está? Beleza. Todos vocês foram aprovados no programa Minas Mundi, a maioria, desculpa, que hoje é uma iniciativa... ele é uma iniciativa própria da UFMG. O Minas Mundi ele nasce desses esforços que a universidade tem de internacionalizar o campus, de internacionalizar os nossos esforços, as nossas ações, e ele está em vigor desde 2012. Ele é um programa hoje que ele é destaque nacional em internacionalização, porque nós conseguimos atingir universidades, como eu disse, nos 4 quadrantes, às vezes em todos os continentes, mas as negociações elas variam por ano.
Nós estamos sempre mantendo convênios com as universidades e buscando esforços para que vocês consigam ter variedades e poder viajar para outros lugares, conhecer novas culturas, formas de ensino, enfim. Minas Mundi ele é um destaque nacional. Não existe hoje, pela minha experiência, eu não vejo universidades que se equiparam. É o maior programa de mobilidade do Brasil. Vejam bem. E nós temos também o Escala Estudantil. O Escala Estudantil ele é uma iniciativa da UGM, Associação de Universidades do Grupo Montevidéu, que constam com universidades principalmente da América Latina. A iniciativa da UGM ela é pautada pelo princípio da reciprocidade. Vocês vão, nós recebemos, sempre. Existe essa troca, essa comuta de estudantes que fazem com que a internacionalização ocorra em vieses até muito específicos, muito diferentes, quer dizer. Ele está em vigor desde 1999, então ele é um programa que já tem muita história. A UGM, além do Escala Estudantil, ela oferece o Escala Pós-Grado, para pós-graduação, gestores e docentes, para que nós consigamos fazer esse envio e essa troca em todas as esferas da universidade, para além da graduação. Elas são exclusivamente feitas na América Latina, elas estreitam os laços entre os países e democratizam oportunidades de intercâmbio internacional, principalmente Sul-Sul, América do Sul. Com relação, então, à preparação para o intercâmbio. Vocês todos foram aprovados e agora vocês têm que se preocupar com diversos pontos. Aqui eu cito os principais que vocês devem se informar sobre a instituição e sobre o país em que vocês vão realizar a mobilidade. Principalmente com relação ao calendário acadêmico da universidade. Aquela informação que aparece no quadro de vagas para vocês são as informações que as universidades ofereceram no momento da negociação. Pode ser que essas informações se alterem um pouco. Existem universidades que ainda vão alterar o calendário. É importante que vocês saibam que a forma com que nós contamos os semestres, o nosso primeiro semestre, o nosso segundo semestre, diverge com algumas universidades, principalmente da Europa. Lá, o primeiro semestre deles começa em setembro, e é o Fall Term. E o Spring Term começa em fevereiro, março, que é o segundo semestre deles. Então, é sempre interessante pensar que o calendário acadêmico começa em setembro. Então, quem vai viajar no /2 do ano que vem, que para muitas universidades é /1, talvez as universidades não tenham ainda informações, exatamente porque eles estão definindo o calendário oficial. É sempre importante vocês verificarem o sistema de ensino das universidades. Aqui eu ressalto sempre uma avaliação que os nossos estudantes fazem quando retornam, em que eles dizem que a UFMG prepara muito bem. A vivência dentro do nosso campus ele é pesado, nós somos uma universidade de destaque, e as universidades que nós vamos também são renomadas, muitas delas, a maioria. Então, assim, o ensino costuma ser difícil, em outro idioma, com culturas diferentes. É bom que vocês pesquisem, mas sempre saibam que a UFMG realmente tem tido... Eu vejo relatos de alunos bem positivos. O custo de vida, aqui até se encaixa com a questão de opções de moradia, é sempre muito importante. Mais à frente eu vou falar um pouco mais sobre o planejamento financeiro que vocês têm que ter. Só que vocês vão fazer um intercâmbio para um outro país, em um momento em que nós temos incertezas de desvalorização da nossa moeda, em que nós temos diferenças de modo de vida de cada um dos estudantes. Então, nós conseguimos oferecer algumas informações à medida em que o processo avança a respeito dessas situações, gastos que outros estudantes tiveram, outras taxas possíveis, mas, no geral, vocês têm que se anteciparem e procurarem essas informações. Elas variam muito. Eu bato na tecla, muito também pelo custo, pelo modo de vida que cada um escolhe seguir quando está no exterior. Requisitos de consulado para obtenção de visto de estudante eu ressalto aqui porque a DR não possui informações de visto. Visto pode ser emitido após a obtenção da carta de aceite. Vocês precisam da carta de aceite para obter o visto. Vou falar melhor sobre isso, mas a DRI não possui informações específicas sobre visto. Sempre buscar com os consulados. E aqui também, em grande destaque, o passaporte, para quem vai viajar no /1, já tem que estar emitido. Quem não tem passaporte ainda, já saia daqui e faça o agendamento. É muito importante que vocês tenham esse documento, principalmente para quem tem os prazos de candidatura mais curtos. Novamente, o guia de orientação, guia geral de orientação, contém todas as informações dessa apresentação e nós sempre recomendamos que a leitura seja feita atenta e que vocês revisitem o material ao longo do processo. Nós deixamos lá, existem informações específicas que não vão aparecer no guia, mas ele é um ótimo mapa
para que vocês consigam entender onde vocês estão e para onde vocês estão caminhando. Todos já têm acesso ao documento e ele traz, eu vou mostrar aqui rapidinho, todas as informações necessárias. Então, sempre sejam atentos ao guia e sempre encaminhem para a DRI os e-mails que vocês recebem das universidades. Aqui são pontos que nós colocamos em destaque exatamente pelo fato de... aqui ele fala atento aos e-mails encaminhados pela DRI, mas eu já falo também. E-mails, o canal de comunicação principal é o e-mail. Quando vocês se inscreveram no edital unificado, vocês colocaram um e-mail alternativo e tiveram que verificar ele na sua caixa de entrada. Então, esse e-mail é o principal contato que nós fazemos e que as instituições parceiras vão fazer com vocês. Sempre mantenham ele atualizados, verifiquem as pastas, caixas, atualização, spam e encaminhem para a gente quando a universidade mandar e-mail só para vocês. O guia de orientação, que são as ordens de informações que eu vou apresentar nesse encontro, eles começam na confirmação de participação, que todos já fizeram no SIGA, imagino. Tem uns 7 alunos que não confirmaram. Se estiverem aqui, saiam daqui e já confirmem. E o encontro de orientação. Estamos realizando agora. As nomeações dos alunos alocados no primeiro semestre, da primeira até a quarta rodada, já foram feitas. Existem exceções de universidades, principalmente italianas e alemãs, que elas iniciam o processo de nomeação somente em outubro. Então, nesses casos específicos, a DRI está com as informações necessárias. Os estudantes que ainda não foram contatados serão contatados sobre essa situação, mas as nomeações para as universidades que já estão com disponibilidade estão realizadas. Estudantes que precisavam ofertar algum tipo de informação extra já foram contatados e os demais podem seguir aguardando o e-mail da universidade confirmando a nomeação e oferecendo informações de candidatura. Vai ter mais rodada na locação? Com relação a rodadas de alocação, nós temos pouquíssimas vagas remanescentes. Eu fiz um estudo, inclusive, hoje. Nós vamos tentar fazer uma rodada essa semana para as poucas vagas remanescentes. A única situação delas são os prazos. Acabam tendo prazos muito curtos, então a gente já até deixa escrito para os alunos. Mas a ideia é que nós tenhamos esforços para... Mas pode acontecer também de ter vagas disponibilizadas posteriormente para o segundo semestre, por exemplo. Isso. Quer ver? Forma Até... como for. Fica com o microfone, que sai na gravação. A situação das rodadas são a seguinte: nós já disponibilizamos as rodadas até para o ano que vem. Só que os alunos que vão viajar no Lava 2... pode falar. O que eu disse foi que pode vir a aparecer novas vagas para o segundo semestre do ano que vem, das quais a gente ainda não tem notícia. Porque o processo de negociação dessas vagas ocorre ao longo do ano inteiro. Então, por que o edital está sendo tão importante para o UFMG? Porque nos fornece a possibilidade que, se a gente receber uma vaga hoje, amanhã eu posso mandar um e-mail para vocês e falar assim, olha, gente, vai ter uma rodada. Entendeu? Porque o nome de vocês já está lá, a documentação sua já está lá, né? As coisas estão todas lá. Então, pode acontecer. Isso. As vagas que estão agora são todas as que já apareceram. Estudantes que vão pegando, desistindo, e não tiveram novas vagas adicionadas. Mas, provavelmente, talvez para o segundo semestre, por essa situação das universidades confirmarem calendário acadêmico diferente do nosso, às vezes eles liberam informações mais tarde. Então, a gente consegue incluir. Mas nada não é certeza também. Então, a gente fala no guia de orientações de candidatura, informações suplementares, que são informações de estudantes que já viajaram para a mesma universidade que você, documentos de candidatura e declaração de condições financeiras, que são os passos que vocês precisam fazer para oferecer esses documentos no sistema, informações de auxílio financeiro também são descritas lá, e depois sobre carta de aceite e visto. O guia avança para falar sobre declaração de intercâmbio, os documentos finais, antes de vocês viajarem, moradia e alimentação, a adaptação ao intercâmbio, que é um contato que nós fazemos falando sobre possibilidades durante a mobilidade, de alteração de planos e extensão. E depois, quando vocês retornam, preenchem formulários, certificados de notas e aqui tem informações de atendimento. Então, esse daqui é basicamente como o guia foi construído, quais informações vocês encontram lá, e nós vamos aprofundar em cada uma delas agora. Para o processo de candidatura acontecer, e para que vocês possam obter uma carta de aceite, vocês primeiro precisam seguir os processos no SIGA. Todos realizaram uma primeira confirmação na alocação, onde nós chamamos de sistema de seleção,
e foram exportados para o SIGA. O SIGA vocês já estão acostumados a trabalhar lá em meus processos de intercâmbio. No SIGA, nós solicitamos uma nova confirmação, porque nesse sistema sempre vai ser uma troca. Eu faço uma etapa que libera para vocês. Vocês fazem uma etapa e libera para mim. Se uma das partes atrasa, o processo não consegue avançar no sistema. Então, é sempre importante que vocês atendam às datas que a DRI informa para que não haja nenhum tipo de prejuízo no processo de intercâmbio. Então, todos já realizaram os aceites e as nomeações para os estudantes que as universidades já estavam aceitando do primeiro semestre já estão feitas. Então, as que foram antecipadas foram em decorrência do prazo, que receberam atenção redobrada. Tem estudantes aqui que já até foram candidatados, que os prazos realmente estavam muito curtos. Depois que vocês têm a nomeação confirmada, vocês recebem por e-mail uma mensagem de orientações de candidatura. Então, recapitulando, todo mundo foi nomeado, confirmando o sistema. Já está lá nomeado. Vocês podem ver que já está constando como nomeado quem a universidade respondeu. Agora, vocês vão receber um guia de orientação, que são orientações específicas de candidatura no sistema, para que vocês possam aceitar o termo de compromisso. Eu envio esse e-mail, libera para vocês o termo. Vocês aceitaram o termo, libera para mim o sistema para que eu envie informações suplementares. A candidatura, ela pode variar para as universidades. Ela tem questões específicas que uma universidade pode pedir e a outra não. Mas, de modo geral, documentos que são muito pedidos são o passaporte ele é imprescindível, a tradução do histórico, também chamada de Transcript of Records, ela entra somente para estudantes que estão indo para países cuja língua não é o português, e algumas universidades, inclusive de língua espanhola, não pedem. Mas, quando for pedido, a universidade sinaliza essa necessidade e os estudantes recebem também da DRI as informações específicas. Nós temos um modelo para que vocês possam fazer a tradução facilitada, mas só caso a universidade solicite. Certificado de proficiência, vocês todos já apresentaram para as vagas, para a seleção das vagas. Foto 3x4, que costuma ser também a fotografia 5x7, que é a fotografia tipo passe. Ficha de candidatura das universidades, que pode ser tanto impressa quanto formulários em plataformas. E o plano de atividades acadêmicas. Posso falar uma coisa, João? Em relação ao certificado de proficiência? Em relação ao certificado de proficiência, pode ter acontecido, e é bom vocês verificarem, de vocês terem um certificado de proficiência válido no momento que vocês fizeram a inscrição no edital, e ele pode expirar até você viajar. Então, é muito importante que você tenha um certificado válido, requerido pela universidade. No dia que você chegar lá, ele ainda tem que estar válido. Isso é muito importante. Essas informações, realmente, elas, inclusive, vêm no edital. Para quem tem algum tipo de dúvida com relação a isso, sempre fazer contato com a universidade. Eles podem informar se vão ter algum tipo de empecilho com as datas atuais do edital, do certificado. E eu só queria chamar a atenção para esse plano de atividades acadêmicas, porque esse é um documento em que ele pode aparecer junto da ficha de candidatura, ele pode aparecer em formato anexo. É sempre importante ler os documentos com muita atenção, mas esse plano de atividades acadêmicas, contrato de estudos ou, no mais famoso, Learning Agreement, é o documento em que vocês fazem a seleção de disciplinas que vocês querem cursar no exterior e vocês pedem a assinatura do colegiado, pois, mediante essa validação, vocês podem se candidatar com essas disciplinas na universidade. Pode ser que vocês vão descobrir que tem que escolher outra disciplina, às vezes não tem horário, alteração de plano existe. Mas sempre que falarem sobre Learning Agreement, é um documento que comprova as disciplinas que vocês vão cursar na universidade. Eu vou reservar o final para perguntas, aí eu peço que vocês anotem, e a gente pode esclarecer tudo depois. Então, caso o aluno seja o responsável pela própria candidatura, sempre se atentem aos dados junto à DRI, principalmente quanto a prazos de documentação requerida. A maioria de vocês vão ter que fazer as próprias candidaturas. Nós podemos ofertar algum tipo de assessoria para confirmar se os dados estão corretos, para confirmar se o preenchimento foi feito adequadamente, mas aí sempre mandem, inclusive, com antecedência, porque vocês fazem as próprias candidaturas. Nós oferecemos as informações e vocês fazem. Salvo casos em que nós temos que fazer. Então, nesses casos, a gente envia e a gente avalia tudo direitinho.
Mas nós sempre prestamos assessoria. Eu digo porque essas fichas de candidatura, por exemplo, vocês preenchem muitos dados pessoais, informações da sua família, informações do seu curso, que muitas vezes nós também não temos como saber. Então, a gente avalia para ver se ele está bem preenchido, no que cabe à DRI. Depois que vocês recebem, então, esse e-mail de orientações de candidatura, vocês podem assinar o termo de compromisso e aí passa a bola para a gente, que nós vamos mandar para vocês informações suplementares, que consistem basicamente em dados de outros estudantes que também realizaram a mobilidade para as mesmas universidades que vocês e os alunos que vão viajar nesse ano, para que vocês estabeleçam contato, busquem formas de se ajudar e tenham informações anteriores. Esse guia prático, que nós já vamos mandar, então, no momento da candidatura, ele traz informações sobre despesas, hospedagem, seguros, atividades culturais, sistema de ensino e receptividade acadêmica. Nem todas as universidades que vocês vão, já tivemos alunos estudando lá. Então, talvez algumas pessoas não receber. E também existe a situação de que nem todos os alunos preenchem esse guia adequadamente. Então, sejam vocês a mudança. Quando vocês voltarem do intercâmbio, preencham com muita vontade esse guia, porque é ele que vai servir para as informações do ano que vem, dos alunos que vão viajar depois de vocês. Enviei informações suplementares, libero para vocês o campo de upload dos documentos. Vocês sobem para mim a documentação de intercâmbio, que inclui os documentos todos que vocês enviaram para a universidade, mais algum formulário interno da DRI, se for o caso. Então, vocês têm sempre que se ater ao seu caso específico. Nós mandamos por e-mail para todo mundo o caso específico de cada documento que tem que ser submetido no SIGA. Além da declaração de condições financeiras. Existe um campo específico para isso, um formulário específico para isso. Vocês preenchem, atestando que vocês possuem condições financeiras para a mobilidade, ou que estão cientes de que vocês vão ser os responsáveis principais pelo custeio desses gastos. Nesse momento, eu até vou trazer mais informações agora, auxílio financeiro. Como consta no edital, a oferta de auxílio financeiro ela está condicionada à disponibilidade orçamentária e, historicamente, ela é ofertada a estudantes nível 1, 2, 3, à medida em que o estudante é nivelado pela FUNP. O que nós conseguimos pagar com o orçamento real, nessa última vez, foram estudantes FUNP 1 e FUNP 2, com o valor de R$14 mil para Minas Mundi, e escala estudantil, estudantes não FUNPistas receberam R$1.750 e FUNPistas R$3.500. É importante que vocês saibam qual é o motivo dessas ofertas. Os programas que vocês passaram, eles possuem especificações divergentes em relação à oferta de auxílio financeiro. Minas Mundi já tem a isenção de taxa acadêmica, matrícula e mensalidade nas universidades, e com a UFMG existe a possibilidade da oferta desse auxílio de R$14 mil, que foi no último ano, sempre mediante situação orçamentária. Eu sempre gosto de frisar essa parte, é importante frisar, para o segundo semestre letivo. Essa informação, inclusive, ela fica pública no nosso site, que não, historicamente, essa oferta só acontece para o segundo semestre letivo. Estudantes de escala, todos têm direito a auxílio, porque é a negociação do programa. O convênio que vocês passaram prevê essa oferta. A UFMG auxilia com passagem aérea, por isso esse valor que é depositado para estudantes FUNPistas e não FUNPistas, e a Universidade de Destino é responsável pela acomodação e alimentação dos estudantes. Esses benefícios eles são previstos para estudantes de escala. Estudantes Minas Mundi que desejem obter algum tipo de benefício na Universidade de Destino devem solicitar com eles. Algumas universidades oferecem, outras não, mas são sempre eles. Nós não possuímos informações específicas sobre como ocorre essa concessão de benefício, como eles fazem seleção, se eles ofertam, é sempre importante verificar. Nós também podemos auxiliar, talvez, a emitir documento, comprovando que tem registro com a UFMG. Muitas vezes o colegiado faz isso, mas o mais importante é que vocês saibam que eles têm todas as informações. Depois que vocês fizeram a candidatura, então, assim, isso tudo que estou falando para vocês vai acontecer nas próximas 2, 3 semanas. É coisa muito rápida para quem já está recebendo as respostas das universidades. Recebeu a nomeação, está lá nomeado no sistema, recebe a orientação de candidatura, concorda com o termo de compromisso, recebe informações suplementares e sobe os documentos. Nessa ordem, o que vocês precisam fazer agora é aguardar a carta de aceite. Nós não podemos pedir a carta de aceite para a universidade. Nós trabalhamos com os prazos de cada instituição e respeitamos isso.
Então, nós providenciamos as candidaturas com a maior celeridade possível, mas nós temos que aguardar o envio da carta de aceite pelas universidades. Cada uma tem prazos próprios, então é importante que vocês se atentem a isso e nem sempre se comparem com o colega que está indo para outra universidade. A sua universidade tem prazos próprios e, se você quiser esclarecer mais informações sobre isso, somente eles vão poder te orientar. Depois que você sobe no SIGA para a gente a carta de aceite, vocês já podem começar a emitir o visto, porque o visto de estudante precisa da carta de aceite. Emitir o visto é um processo que vocês devem buscar por conta própria, haja vista que vocês têm que fazer contato com os consulados específicos e verificar a documentação específica também de solicitação para emissão do visto. E vocês já podem emitir a declaração de intercâmbio no SIGA também. A partir da carta de aceite, vocês já recebem a declaração e vocês já estão hábeis a afastar da UFMG. Como funciona esse afastamento? Estudantes que vão viajar para intercâmbio não trancam o semestre. Vocês não vão solicitar trancamento. Vocês vão solicitar afastamento para intercâmbio. Esse momento, nós chamamos de documentos finais. Ele vem depois que você já realizou o upload da carta de aceite, já submeteu a declaração de mobilidade, já solicitou a declaração de mobilidade no SIGA e vocês recebem, então, os formulários de documentos finais, que consistem basicamente no formulário de afastamento para intercâmbio, que vai ser enviado para o colegiado, para que o colegiado faça o afastamento. Esse formulário de afastamento ele tem que ser encaminhado para o colegiado junto da declaração de mobilidade internacional e junto do plano de atividades acadêmicas. Na posse desses documentos, o colegiado vai realizar o afastamento. Tem colegiados, inclusive, que pedem a carta de aceite. A gente recomenda no nosso formulário também esse envio da carta de aceite. É importante frisar que a DRI não faz afastamentos. Nós não temos gerência desse sistema para fazer o lançamento da ocorrência acadêmica. Sempre colegiado. Nós emitimos o formulário, recebemos o formulário assinado depois para registro e constatação de que houve a comunicação oficial com o colegiado. Mas nós não afastamos. Quem faz o afastamento é o colegiado. Então, dentro desses documentos finais que vocês vão mandar para a gente, é o formulário de afastamento devidamente assinado pelo colegiado, com as datas da carta de aceite. Sempre lembrem disso. Datas de documentos, depois desses documentos finais, sempre com as datas da carta de aceite. Independentemente se vocês vão viajar antes, se vocês vão viajar depois, sempre as datas dos nossos formulários, a carta de aceite. O que pode acontecer é de vocês terem que contratar seguro-saúde com tempo diferente e vocês vão ter que informar essa situação no visto, porque aí é a situação de entrada no país em datas divergentes do que vocês tiveram liberação. Mas para fins de formulário de afastamento, de learning agreement, vamos nos ater sempre às datas da carta de aceite. Então, os documentos finais são 3, formulário de afastamento, seguro-saúde e o learning agreement. Eu acho que eu deixei até aqui uma informação específica sobre o learning agreement, que também é chamado de plano de atividades acadêmicas ou contrato de estudos, que é a questão de todas as disciplinas têm que ser aprovadas pelo colegiado antes da mobilidade. Possibilidade de integralização dos créditos é sempre determinada pelo colegiado. Se vocês têm interesse... Auxilia alunos que foram perfilados pela FUNP. A gente usa a FUNP como o parâmetro, né? Nenhum de vocês precisa se cadastrar para receber o auxílio. No a gente sabe. Isso, no momento que ele for liberado... No momento que ele for liberado, nós fazemos contato com a FUNP para confirmar os níveis de cada estudante. Então, quem tiver com alguma situação com a FUNP, alguma pendência, já vão hoje. Não, hoje não dá tempo. Vão amanhã e comecem a solucionar essas situações. Porque no momento que o pagamento for liberado, infelizmente, nós não fazemos esse contato para solicitar se vocês têm interesse ou não. A gente pega a lista com a FUNP e repassa para vocês as informações. Vamos só reiterar essa parte, João, que você falou da questão dos... Então, observem bem, vocês têm um dinheiro que vocês vão receber para viajar. E vocês necessariamente vão gastar esse dinheiro, comprando a passagem, ficando por lá. Você tem que fazer um mínimo de 20 créditos, 12 ou 180 horas. Em outra língua. Então, vocês têm que ter esse raciocínio que vocês vão ter que estudar, né? Não vai ser um turismo, porque se vocês voltarem, o negócio é sério. Porque se você voltar e não ressarcir a UFMG do dinheiro, se você não conseguir os créditos, passar, né, nas disciplinas, você tem que ressarcir a União.
E se você não ressarce a União, você tem uma série de sanções, né? Inclusive não poder tirar passaporte, enfim, uma série de coisas. Então, vamos levar a sério, né? Sobretudo se você for receber auxílio. Mas, só para acalmar vocês, o pessoal viaja e volta e consegue os créditos. Não é impossível. Eu volto sempre a dizer, a UFMG, ela prepara muito bem para o ensino. Tá bem? Só que tem outra coisa, que é uma questão assim, psicológica também. A gente, não sei se vocês ficaram, mas eu fiquei super abalada durante a pandemia, né? Cabeça doida, enfim. Aí, teve alguns casos, né, João, de pessoas que foram fazer a mobilidade e sofreram muito por estar lá. A gente não conseguiu. Então, assim, fiquem bem, se, né, puder, faz uns psicólogos antes de ir, né, faz umas sessões, para vocês estarem bem psicologicamente, né? Isso é muito motivo da gente fazer essa pauta sobre aspectos comportamentais, em que vocês precisam se preocupar tanto com o financeiro, que eu sou estudante FUMP1, eu entendo qual que é a realidade de fazer uma mobilidade sem um auxílio ou com um auxílio reduzido, mas é muito importante também reconhecer os esforços da UFMG para que esses estudantes alcancem espaços que são dificultados e que vocês explorem também o planejamento de outras áreas, que é o crescimento acadêmico, pessoal, e eu vou pensar com vocês também, mais para frente aqui, o planejamento burocrático e profissional. Vou ser bem breve, repito, tenham iniciativa. Ter iniciativa é essa capacidade de vocês serem proativos perante exigências, imprevistos e oportunidades. Ao longo da mobilidade, os problemas não vão ser poucos. Vocês vão ter problemas diários, mas muitos deles práticos. Coisas que, às vezes, nós pensamos, meu Deus, como eu vou resolver isso? Você senta e faz, 20 minutos, acabou. Então, sempre tenham a cabeça fria, sã, e encarar esses problemas da maneira com que eles devem ser encarados, como adultos responsáveis que vocês são. Existe, dentro da mobilidade, muitas oportunidades, muitas, de expansão de networking, de realização de novas amizades, inclusão em grupos de estudos e, principalmente, conhecer professores, conhecer oportunidades de carreira. Não são poucos os estudantes que vão para o exterior, conseguem ficar mais tempo, ou então depois voltam, porque é uma possibilidade muito grande para vocês fazerem dessa viagem algo que vai transformar a vida de vocês em muitos aspectos. Agora, mais importante de tudo, que é isso que o João ia falar agora, vocês têm que honrar o nome dessa universidade. Essa universidade é uma das mais importantes desse país, a gente honra o nome dela. Então, é isso que vocês vão fazer quando vocês viajarem, né? De serem esses embaixadores da UFMG e do Brasil, né? Eu lembro, não sei se vocês vão lembrar, porque já faz muito tempo que a gente tinha um programa que chamava Ciências Sem Fronteiras, né? Há muitos anos. E aí, muita gente ficava zoando, porque falava que era turismo sem fronteiras. Tem um apelido jocoso que inventaram. Aconteceu, porque tem gente ruim em tudo quanto é lugar, né? Sobretudo, alguns lugares têm pessoas piores, né? Mas, enfim, a UFMG não é esse lugar. Então, assim, mas não foi a regra. A regra do programa Ciências Sem Fronteiras foram as pessoas aproveitando as suas experiências, ensinando a gente a fazer mobilidade. A gente, aqui, principalmente em Belo Horizonte, que acho que a gente é mais fechado, assim, a gente não ia viajar, a gente não está acostumado muito com turista, né, estrangeiro e tal. Então, o Ciências Sem Fronteiras foi um programa importantíssimo, eu gosto de frisar, para abrir essas portas para a internacionalização. Olha o tanto de gente que a gente tem aqui nessa sala hoje. E não é todo mundo, né? Mais pessoas, inclusive. Então, assim, mas é importante vocês honrarem o nome dessa universidade, que entrega tanto para todo mundo, sabe? E ir lá e fazer bonito, tirar esse ranço que brasileiro tem, né? E tirar também essa ideia de que as pessoas vão fazer turismo, vão passear e fazer um negócio sério, né? A gente reforça muito essa frase para que vocês sejam donos das próprias experiências e vivam como tem que viver. Para além do turismo, que é, claro, uma parte da mobilidade, vocês têm que reconhecer a importância dessa vaga que vocês ocupam. Muitos de vocês são os únicos que vão para as universidades em que foram selecionados. Essas vagas, o retorno de vocês, das instituições, dos alunos que nós recebemos também, eles impactam nas negociações de vagas para outros anos,
no crescimento das oportunidades dos estudantes, não só de graduação. A UFMG hoje ela funciona com pesquisa e extensão muito mais do que somente a graduação. Vocês são como se fosse uma porta de entrada, uma fachada para as pessoas verem o que acontece, mas é muito mais profundo do que isso. Então, vocês podem colocar isso na bio do Instagram. Sou representante da UFMG no exterior. Vocês levam o nome da UFMG e vocês vão carregar esse nome por muito tempo. Podem ter certeza. Ponto importante também, adaptabilidade. Vocês têm que ser flexíveis com as diversidades. Vocês vão para um país novo, alguns com fuso horário diferente, novas rotinas, choque de cultura e principalmente clima. Clima frio, meu Deus, eu fiquei depressivo quando eu fui para a neve. Você tenta, mas não, é muito diferente. Então, assim... Luciana vai contar. Né? A Luciana vai contar para a gente da neve. Ela viajou muito, nossa. Vocês têm que estar preparados principalmente para isso. Eu acho que isso é o principal do que uma pessoa espera quando ela vai para um outro país, mas principalmente, por isso que a Luciana falou de psicólogo, e não é mentira. Vocês têm que ter um planejamento acadêmico, vocês têm que saber o que eu vou estudar, um planejamento financeiro, como que eu vou comer, um planejamento... Mas e o planejamento emocional? Vocês estão em dia com a cachola de vocês? Isso é muito importante. Homesickness existe, gente. Na UFMG, chega final de semestre, nós ficamos o quê? Desesperados. Não tem para onde correr, a gente quer sentar, chorar. É metade, eu já estou desesperado. Imagina num outro país, em que você não conhece ninguém, muitos não vão falar a sua língua, é muito difícil. Então, buscar rede de apoio é importante. A primeira rede de apoio que vocês vão receber, para quem vai com mais alunos para a mesma universidade, são os outros, que vamos compartilhar os contatos. Outra rede de apoio possível é, chegando lá, buscar os brasileiros. Busquem os brasileiros, busquem os latino-americanos, para quem vai para a Europa, para a Ásia. É uma solução, assim, incrível. E estejam preparados para estranhamento de cultura e possíveis rejeições. Xenofobia existe. Isso é uma coisa que a gente acha que não vai viver, que acha que não vai acontecer. Não digo para vocês que é a maioria dos casos, não é. São poucos. A gente recebe relatos, mas são poucos. Mas xenofobia existe, infelizmente. Então, saber lidar com tudo isso, estar preparado emocionalmente para ver essa diferença e tirar dela. Não vou te falar que tirar um proveito desse caso, mas saber contornar essa situação e não deixar com que aquilo vire uma bola de neve ou destrua uma experiência que é sua, uma experiência que vai mudar a vida de vocês. E, por fim, paciência. Eu sei que nós falamos para vocês, tenham proatividade, façam isso, façam aquilo, mas tem momentos que independem da vontade das partes, infelizmente. Orientação de candidatura. Vocês estão recebendo à medida em que as universidades encaminham. Carta de aceite. Vocês vão receber à medida em que as universidades liberarem. Certificado de notas, à medida em que as universidades enviarem. A gente sempre tem que ter essa atenção para ser paciente, principalmente em relação a dúvidas. Ontem eu saí feliz da DRI, que não tinha nenhum e-mail de dúvida. Hoje tinha muitos. E agora eu vim para o encontro feliz que não tinha nenhum, eu vou voltar e já vão ter muitos. Não é problema, nós queremos atender a todos. A única situação são mais de 300 alunos com as mesmas dúvidas. Então, por isso que a gente sempre reforça. Você leu o Guia Geral de Orientação? Você participou do encontro? Porque nós fazemos um grande esforço para que essas informações apareçam resumidas, de modo a evitar, muitas vezes, esse transtorno. Resumão da obra, esse é o último slide. Quais são as responsabilidades principais que vocês devem pensar? Primeiro, sempre entreguem tudo dentro do prazo. Quanto antes possível, melhor, principalmente para agilizar o processo e deixar vocês livres. Cumpram com as regras do termo de compromisso. São bobas. Se vocês viajarem, vocês viverem como vocês vivem na UFMG, para quem vive direitinho, vai dar tudo certo. Não precisa se preocupar. Pesquise informações da universidade. Não deixem para chegar lá e descobrir não, onde eu vou morar, como é que... Gente, já abre o Google Maps, já vê a rua, já vê como é que você vai acordar de manhã e sair de casa. Isso faz a diferença, isso te dá um conforto melhor quando você chega lá. Se informem e sejam responsáveis pelos procedimentos externos. A maioria do processo de intercâmbio é externo ao UFMG. Isso eu já aviso. Nós somos facilitadores. Nós cuidamos do processo de modo a caminhar com vocês, orientá-los e disponibilizar a documentação. A grande parte do processo é de responsabilidade do aluno, de pensar com as informações, de planejar,
com relação à acomodação, visto, auxílio financeiro, nós oferecemos mas você tem que se planejar. Formule seu plano de estudos de uma forma consistente. Vocês têm que estudar, mas vocês podem também aproveitar a vida. Vocês estão indo para um intercâmbio em outro país. Saibam unir o melhor dos dois mundos, de forma a contribuir muito com o currículo, e sejam sempre proativos. Nesse tempo, a DRI vai estar orientando sobre documentação, prazos, candidaturas, intermediando demandas com as universidades parceiras. Nem todas as demandas são urgentes. Nem todas as demandas devem ser encaminhadas para a universidade porque o aluno está ansioso ou com medo. Saibam disso. Nós temos uma experiência de muitos anos trabalhando com intercâmbio e nós estamos sempre observando o que é melhor naquele processo. Vocês podem ter a DRI como essa parceria. Repassando as informações sobre acomodação, plano de estudos e oportunidades que, porventura, forem enviados para a gente. A universidade manda muita coisa para vocês. Eu até reforço, quando vocês verem que no e-mail está só vocês, manda para a gente. Porque vai ter vezes, pode ter alguns de vocês que a universidade já respondeu a nomeação e eu não sei, que mandou só para vocês aquela lista de application procedures. Então, assim, estejam atentos. E nós validamos documentos. Não possuímos tradutores no nosso quadro de pessoal, sempre muito importante frisar. A validação de documentos ela é um carimbo que mostra que nós vivimos o documento, que nós ajudamos o aluno. Quando é tradução, se a universidade pede juramentada, oficial, nós não temos condições de oferecer essa assessoria, certo? Finalizado isso, nós vamos voltar com as dúvidas daqui a pouco, deixar a Luciana mostrar para vocês as fotos dela, que eu adoro. Eu sempre vejo. E qualquer dúvida, a gente vai ficar aqui depois. Nós ficamos até às 7 aqui no auditório, depois eu posso ficar aqui por lado de fora conversando com vocês, quem for coisa mais pontual. Casos muito específicos, podem mandar por e-mail, tá bom? Muito obrigado. Boa noite a todos. Meu nome é Luciana e eu vou falar um pouco das minhas experiências de intercâmbio. É isso. Meu nome é Luciana Versiani, estou graduando em História agora, pela UFMG, e eu fiz 2 mobilidades internacionais. A primeira foi para a University of Jyväskylä, na Finlândia, pelo Minas Mundi, e depois eu fiz para a Lakehead University, no Canadá, em 2020.1. A da Finlândia eu passei no edital de 2018, aí eu fui para 2019.2, e a do Canadá, no ano mesmo, eu apliquei para essa bolsa do governo canadense, e aí eu passei e fiz as 2, uma seguida da outra. Primeiramente, eu fui para a Finlândia, teve algumas facilidades, que foi a adaptação social e acadêmica. A universidade explica tudo certinho, como que faz a matrícula, é tudo online, foi muito fácil. A oportunidade de participar de projetos extracurriculares, eles oferecem muitos programas para os alunos participarem, principalmente para os internacionais também, que tem uma comunidade, que é o meu próximo ponto, internacional muito grande, então essa foi uma facilidade muito boa que eu encontrei. E algumas dificuldades foi a adaptação ao clima, né? A Finlândia está lá no norte, depois do Ártico, muito frio. A comida, que era totalmente insossa e não tinha sal, não tinha tempero nem nada, e muita batata, pão e peixe, que são coisas que eu não comia muito, tive que adaptar. O idioma também, o idioma oficial da Finlândia é o finlandês e o sueco, mas eles falam inglês muito bem, mas também tem pessoas que não falam inglês fluentemente. Se você for no supermercado, por exemplo, às vezes encontrava pessoas que não falavam totalmente o inglês. E também o custo de vida. Eu já fiz um planejamento, antes de eu ir também, eu fui nessa mesma palestra, teve um estudante que falou que no primeiro mês foi só alegria, e depois foi só miojo todo dia. E aí eu fiz uma planilha e tal, estimei tudo certinho, mas quando eu cheguei eu não imaginava que ia ser tantos gastos, né? Surgiu taxa de associação estudantil para pagar, ônibus, taxa do cartão de ônibus, então foi uma coisa que eu tinha em mente, mas chegando lá tive gasto a mais, então foi uma dificuldade. As disciplinas que eu cursei, eu sou da História. No semestre que eu fui, não tinha muitas disciplinas da História, e essas foram as que eu e o meu coordenador, a gente achou que ia ser melhor para mim, para o meu currículo e pelo meu perfil.
Então, a primeira foi de ciência política, depois educação na Finlândia, depois uma da história, duas de línguas, né, alemão e finlandês, depois intercultural, communication, e uma de inglês também. Aqui, eu acho que deu uns 25 ou 26 ECTS. Eu estava com muito medo de não conseguir fazer 20, aí eu coloquei uma a mais para dar os ECTS, mas foi bem tranquilo de acompanhar. Todos os professores falavam inglês fluentemente. As disciplinas também eram um modo parecido aqui, pelo menos na história, que a gente faz muita prova e trabalho. Então, foi um pouco parecido com isso. E também tinha muito trabalho em grupo, que é uns pontos mais ou menos garantidos. Então, eu consegui levar bem assim as disciplinas e cursar os 20 CTS. E aí são algumas fotinhas minhas. A primeira é dessa organização aqui que chama ISN. Quem for para a Europa pode anotar o nome, que com certeza na sua cidade vai ter. Chama Erasmus Student Network. É como se fosse o acolhimento deles, o programa de acolhimento aqui, mas é bem mais envolvente. Assim. Eles oferecem várias viagens, várias festas, vários jantares, para você conhecer os outros estudantes internacionais e também interagir com a comunidade local. E aquele ali é uma foto também do meu grupo de amigos. Eu era a única brasileira lá. Tinha uma outra estudante brasileira, mas ela morava como se fosse na região metropolitana da cidade, então a gente não se encontrava. E eu consegui fazer muitos amigos assim. Então, deu para conciliar a vida social e vida acadêmica muito bem. E é uma dica que eu faço. Claro, se você vê que alguma disciplina é mais difícil, pode ser que dê uma atenção maior, fique estudando. Mas também a parte social é muito importante para a cabeça também, né? Você vai estar longe da família, dos amigos, do seu conforto. Então, essa parte também é muito importante. Aí, depois, eu fui para o Canadá, diretamente. Como eu falei, eu fui para aquele programa ELAP. E isso aí, quando eu cheguei, estava muita neve. As facilidades também, foi a oportunidade de participar de projetos extracurriculares. Eles têm, acho que no Canadá e Estados Unidos, especificamente, tem muitos clubes, de grupos que você pode participar, muito mesmo. A comunidade da universidade, eles têm vários... Nos dois países, eu tive um tutor, como se fosse um padrinho, para me auxiliar nas questões do dia a dia. E no Canadá também eu tive 2 tutores para me auxiliar. E também a prestação de serviços e assistência da universidade. Se eu chegasse no escritório lá de Relações Internacionais e falasse eu preciso de uma panela, não tenho copo, eles emprestavam até você conseguir. Roupa também eles tinham para doar, foi muito bom isso. Algumas dificuldades foram a adaptação ao clima, que estava muito frio, depois eu vou mostrar. A mobilidade urbana. Canadá e Estados Unidos são 2 países, como que falam? Feitos para carros, né? Totalmente carro. E, por exemplo, o ônibus funcionava das 9 às 21 horas. Então, era muito pouco tempo. E não, por exemplo, se você queria fazer alguma coisa mais tarde, não tinha como. E também a adaptação acadêmica, eu achei eles bem... Eles pesam muito a mão assim, em leitura, em estudo mesmo. Então, também eu acho que se eu fosse olhar antes, eu teria me preparado mais, mas eu achei que seria um pouco no nível da Finlândia. Mas fica a dica para você olhar, por exemplo, no site da universidade, como é feita a avaliação, como que é o estudo, se eles contam o estudo em casa ou não. É muito importante. Aqui é um dia que estava fazendo menos 27, mas a sensação era de menos 39 graus. Foi muito frio. Você não conseguia nem piscar direito. Tipo, não sei lá, é muito frio. Mas dá para acostumar. Todo lugar, por exemplo, todo prédio que eu entrava era aquecido, então você só tem que enfrentar o frio na rua. Então, são poucos momentos que você fica mesmo. Mas também estejam preparados, que eu não contava com esse frio tão grande, tive que comprar roupa lá. Quem for para o frio também, que agora está chegando o inverno, né, europeu, no hemisfério norte. Quem for para o hemisfério norte já olha o clima
e deixem para comprar roupa lá, que é bem mais reforçada. E aí, essas foram as disciplinas que eu cursei. Em comparação com a Finlândia, foram bem menos. Eu cursei História do Canadá Moderno, História da Renascença à Contemporaneidade, História da Filosofia, que era mais como um projeto de pesquisa. E essas 3 disciplinas assim demandaram muito, muito mesmo. Eu estudei bastante, bem mais do que na Finlândia. Mas, mesmo assim, eu consegui fazer os créditos. E é isso que o João falou. Eu acho que a UFMG prepara a gente muito bem nessa questão de estudos, nessa questão de se preparar para as provas. Foi um pouco mais difícil que o ritmo aqui, mas eu também consegui levar e tirar nota boa nas disciplinas. Concluindo, eu acho que os meus intercâmbios foram muito importantes para mim e para o meu curso também. Eu já conheci várias pessoas da história que querem fazer um intercâmbio, já ajudei outras pessoas também. E outras coisas que eu também queria que tivesse aqui também, como disciplinas, ideias de disciplinas para ter no nosso curso. Outra coisa é o network. Como o João falou, vocês estão representando a UFMG. Então, faça contato com os professores, é uma oportunidade única. Participe dos projetos. Com certeza, lá na frente, isso vai render bons frutos. Referente aos planos futuros, eu vi que não é tão difícil assim. E não é tão difícil assim ir para fora, fazer um mestrado, conseguir um trabalho, só se planejar. Eu tive um grande crescimento acadêmico, profissional e pessoal. E também a questão de idiomas também, que eu não falei só inglês, né? Meu grupo de amigos era muito diversificado, então eu acabei aprendendo um pouquinho de francês, espanhol, e assim, para conversar, eu me saio muito bem. Então, tenham isso em mente. E obrigada pela atenção. E só antes de acabar mesmo, eu queria dar uma dica, né, de planejar financeiramente mesmo, olhar como que são essas questões menores, como que eu vou fazer transferência. Tudo na internet é muito acessível com a internet. E é isso, estudem e aproveitem o máximo da sua experiência. Qualquer coisa, podem me mandar e-mail também, estou aí à disposição. Obrigada. Luciana, só uma pergunta. Você é FUMP, né? Eu gosto sempre de convidar a Luciana, que a Luciana é estudante fumpista também. E ela pegou essas vagas, a vaga de... Vocês vão ver o ELAB no final do ano aparecendo. É difícil de passar, viu? E, enfim, parabéns. Muito obrigado novamente. Sempre muito bom tê-la conosco. Sim. Eu vou abrir as perguntas agora, a gente começa, pode ser? Gente, seguinte, então nós vamos ficar aqui... nós vamos até às 7 aqui no auditório com perguntas, tá bem? Ressalto novamente, para quem ainda não assinou a lista de presença, a Ana Paula, cadê a Ana Paula? Levanta a mão, Ana Paula. Ela está passando pelas cadeiras, então ela vai, quando você ver, ela só dá um tchauzinho. E para quem tem interesse em receber o certificado de presença aqui no evento, vocês têm que se cadastrar no link que eu enviei por e-mail para todo mundo. Caso não tenham se cadastrado ainda, existem QR Codes pregados pelas paredes e lá na porta, em que vocês conseguem fazer acesso ao GES, que é o aplicativo de gestão de eventos da UFMG. Abriu aqui o aplicativo, foi para o login, é só logar e ler de novo que ele vai para o nosso evento. Quem já se cadastrou e, porventura, não consegue acessar, está tendo dificuldades, tenta depois de novo em casa, verifica o link que eu mandei, e se não conseguir mesmo, assine a lista de presença e me comunica por e-mail. Mas tentem. Por favor. A gente vai abrir, então, para perguntas agora. Aí a Ana Paula vai passando por vocês com o microfone, só levantarem as mãos. A gente vai tentar fazer cada hora de um lado, para facilitar, e a gente vai respondendo. Vocês podem perguntar sobre o processo ou sobre a experiência da Luciana, tá bom? Ana Paula, fica à vontade. Pode perguntar. Oi, meu nome é Ana Clara. Eu primeiro gostaria de te parabenizar por ter conseguido essas 2 vagas e conseguido representar o UFMG em 2 países. Isso é muito legal. E agora que ele mencionou que você também é fumpista e foi primeiro no segundo semestre e depois no primeiro semestre, no primeiro semestre, como foi falado, não há bolsa. E como fumpista, eu acredito que é uma dificuldade enorme, ainda mais emendar um intercâmbio no outro. Eu também passei
para o primeiro semestre do ano que vem, é um tempo curtíssimo e não vou ter bolsa. Então, se você puder falar as ações que você fez para mobilizar, para conseguir... Mas no ELAP ela ganhou bolsa, né? Ah, sim. O programa do Canadá foi 100% financiado assim, pelo governo, então foi mais tranquilo. E é boa a bolsa, não é? É, muito boa. Ajuda. É muito boa. Agora, no segundo semestre, eu ganhei essa ajuda de custo, que foi da FUMP, né, que foi quase... vamos colocar em valores mesmo. Faltou, tipo, uns 7 mil para eu poder pagar tudo. Uns 7 mil reais. Aí, nisso, eu comecei a... Eu fiz uma vaquinha também, eu fiz uma rifa para os meus familiares. E aí, também, dentro do curso de História, eu comecei a oferecer algumas aulas particulares de inglês, assim, antes de eu ir, mas foi bem antes. E aí, no finalzinho, assim, não tinha conseguido dinheiro, aí eu fui e fiz um empréstimo com o banco. Terminei de pagar já. Mas foi bem planejamento, assim. Eu sabia, pelo guia prático, que eu ia gastar em torno de 21 mil, 22 mil reais com a passagem. E aí foi essa questão de arrecadar o dinheiro, porque eu sabia que lá eu não podia trabalhar. Então, essa questão do visto também é importante, se vocês... Mas a maioria, eu acho que não pode trabalhar assim. Não talvez... pode. Visto de estudante não pode trabalhar. O que você pode fazer é trabalhar dentro da universidade como bolsista, por exemplo. Mas aí é mais difícil, porque muito difícil. você passar no exame, num processo seletivo, é muito difícil. E aí foi mais essa questão mesmo. O guia prático me ajudou muito para estimar o valor que eu ia gastar. E antes de eu ir, como eu fui no segundo semestre, eu ainda tive uns 6 meses para preparar financeiramente. Foi isso. Entendi. Obrigada. Nada. Olha lá, Ana. Boa noite, meu nome é Brenda e nessa linha sobre trabalho, eu sei que visto de estudante não pode trabalhar lá e tudo mais. Só que vocês sabem se a gente pode trabalhar de alguma empresa daqui? Eu até vou interromper. Essas informações, geralmente, elas não são da Diretoria de Relações Internacionais. Com relação ao trabalho no exterior, existe a situação de que você tem que verificar com o seu visto específico, então nós não temos informações específicas. E, caso você esteja fazendo algum tipo de serviço aqui na UFMG, o que eu poderia te responder, que seria de competência da DRI, é se você tem algum vínculo com a universidade. Se esse tipo de emprego tem algum vínculo, porque você viajaria e teria empecilhos em continuar com ele. Caso não seja associado à universidade, você consiga viajar e fazer um trabalho home office, por exemplo... Acho que não tem nem jeito deles controlarem isso. Vale só uma dica muito importante. Você tem que fazer disciplinas. Durante a pandemia, tem que lembrar disso, tinham estudantes que tinham a possibilidade de fazer matérias concomitantes aqui na UFMG. Então, eles faziam disciplinas lá e EAD aqui. E muitos sofreram com a exaustão, com a dificuldade. Então, esse não é mais para a resposta que a DRI pode te oferecer, não é nem sobre poder ou não poder. É sobre você pensar se você vai conseguir atingir os créditos necessários e vivenciar o intercâmbio. Tem evasão de divisas, que chama isso. Só para quem não entendeu, ela falou que tem relação com impostos, que a UFMG, que a instituição paga por conta do contrato dela, mas sempre também deve ser dirimido pela instituição. Ana, depois é ele ali atrás. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Virgílio e eu tenho algumas perguntas, acho que elas vão ser rápidas de serem respondidas. A primeira é se eu posso cursar, se vocês têm essa informação ou sabem da possibilidade de eu conseguir cursar disciplinas de outros cursos que não o meu na minha universidade anfitriã. Essa é uma ótima pergunta, inclusive. É importante que você saiba o seguinte: você foi selecionado para uma vaga cujos cursos são negociados anteriormente. Vagas com cursos específicos, elas foram colocadas no quadro de observações e estudantes que não atendam essas especificações de curso podem enfrentar situações de não conseguir montar um plano de estudos ou não serem aceitos. A questão é que o colegiado tem que aprovar o seu plano de estudos, né? Então, por exemplo, no caso da Lu é ótimo, porque ela fez disciplina que não é de história, fez inglês, não sei o quê, né? Aí, o que aconteceu? O colegiado dela aprovou o plano de estudo dela. Então, assim, pode
e não pode. Vai depender. Eu estou chamando a dos seus atenção para esse colegiados ponto específicos. porque nós temos muito nos casos de estudantes que estão passando em vagas para um curso específico e são querendo de fazer outro, curso. sim. Então, a situação é, o que nós deixamos claro, é necessário a elaboração de um plano de estudos que seja aprovado pelo colegiado. Sejam essas disciplinas para serem integralizadas ou não. Você precisa de atingir um mínimo de créditos com o seu colegiado aprovando e o colegiado de lá aprovando. É mais fácil quando você se depara com disciplinas da sua carreira, porque eles vão entender que fazem sentido. Agora, o que você pode se esbarrar é com informações, por exemplo, de universidades que não permitem que você faça isso. Selecione disciplinas de outros departamentos, disciplinas de outros cursos. O que a DRI diz? Você precisa ter um plano que o seu colegiado vá aprovar e que a universidade de lá vá aprovar. Estando aprovadas essas disciplinas, você tem a liberdade para escolher de quais departamentos você vai escolher, de acordo com a informação que eles passam para você. Ok. Mais uma pergunta. Você mencionou o auxílio financeiro do programa Escala. Você poderia falar mais um pouco? Existe a possibilidade desse auxílio ser oferecido para quem vai no primeiro semestre do ano que vem? Bom, como eu havia dito, auxílios Minas Mundi e auxílios Escala são diferentes. O auxílio Minas Mundi ele é ofertado a partir do estudo orçamentário que nós fazemos para auxiliar esses alunos e não existe o pagamento no primeiro semestre. O programa Escala ele possui, dentro da negociação do convênio, a oferta pela universidade de origem de um auxílio para passagens aéreas e pela universidade de destino para alojamento e alimentação. Tanto para o primeiro e o segundo semestre. São pagos em ambos As os vagas semestres. escala, elas vêm dentro da vaga o subsídio, entendeu? O outro subsídio não é um subsídio da vaga, é um subsídio que a DRI oferece. As do escala, não. Assim como aquelas outras, né? Puma, mas esse ano não saiu, não, né? Isso. Existem outros programas possíveis, mas os que existem agora no Estado unificado são Minas Mundi e Escala Estudantil. E o do Escala eu preciso enfrentar algum processo? Ou já... Não, você tem que ter escolhido a vaga, né? Sim, Se você foi aprovado, é a situação da questão da FUMP. Se você está nivelado na FUMP, verifique com a FUMP. Ok. Certo? Aí, Você pode passar o para próximo é ali, ó, aquele de blusa branca, isso. Depois é de blusa preta atrás. Aí você... Eu tenho duas perguntas. Primeiro, eu queria perguntar para a Luciana, que eu estou indo para a Catalunha, então a língua oficial lá de muitos locais é tanto o catalão quanto o espanhol, e muitas matérias ofertadas na faculdade são em catalão. Aí eu queria saber se você teve algum problema com isso na Finlândia ou no Canadá, né? Até a questão do francês, você falou do finlandês e do sueco. E eu também queria até ver com o pessoal do DRI, porque eu estou com receio de... Bom, algumas matérias eu não consegui escolher para o meu plano de ensino por ser em catalão e eu não saber catalão. E aí isso acabar me travando porque vou montar um plano de ensino, aí o colegiado não aceita, eu falo, mas... Aí complicou, porque eu não vou pegar em catalão, não aceito as que eu queria, e como é que poderia Você tem que resolver? conversar com o seu colegiado. Ou então fazer um curso expresso de catalão. Tá brincando? Mas não tem disciplina em espanhol, não? Não, tem, sei lá, eu diria que 50-50, assim. Pelo Porque que eu vi. catalão também vem do mesmo lugar, né, que o português. Não acho que você vai ter dificuldade, não. Assiste aquela série, esqueci o nome da série, que é em catalão. Como é? Que é em catalão também, não, eu estou lembrando de uma que é um professor, esqueci o nome. Isso, Merli. Mas, aí você vai ter que discutir com o seu colegiado, né? Quando eu fui, a universidade de lá mandou uma lista para mim das disciplinas que iam ser oferecidas em inglês. Aí eles falaram que os estudantes internacionais geralmente se inscreviam nessas disciplinas, mas que se eu quisesse fazer uma disciplina de língua diferente, eu podia. Aí eu fiz acho que foi a de inglês, para falar inglês melhor, assim, que era dada em finlandês. Só que, como a maioria das coisas eram em inglês, eu entendia. Mas eu consegui... Você tem uma aula de inglês em finlandês? Então. É meio complexo, assim, mas, na prática, dá para acompanhar. Assim, os professores lá usavam muito Moodle também, então eu conseguia ver tudo que postavam os slides na internet, assim. Mas... eu ia perguntar, se eu fosse você, para o escritório de lá, para a universidade de lá, se tem alguma lista de disciplinas em espanhol ou talvez outro idioma que você tenha mais facilidade. Mas, se você também quiser se aventurar, eu recomendo, assim.
Vai que você aprende outra língua também, é muito bom. Beleza, obrigado. Nada. Ana, aquela lá atrás, preto, isso você. Sim. É que você levantou primeiro, não? Que ela levantou primeiro? Tá bom. Eu confundi. Olá. Minha dúvida, ela também é sobre o plano de atividades acadêmicas, porque eu vi que vocês até mandaram um exemplo no e-mail para a gente preencher, mas pensando que eu ainda não sei os horários que as disciplinas são ofertadas, se vai ter vaga, eu fiquei muito na dúvida se é para eu preencher, por exemplo, várias opções de disciplina lá, com minha ordem de prioridade, mandar para o meu colegiado, ou é tipo assim, o ideal, as 5 disciplinas que eu quero fazer. Eu acho melhor. Eu não acho bom você entupir o plano de estudos com tanto de disciplina. O que pode ser que aconteça, que o João falou, é você depois ter que mudar exatamente por causa disso. Mas você tem que partir de um lugar. Aí eu só tenho outra dúvida rapidinho, é que é o seguinte, no caso da universidade que eu vou, ela tem no site as disciplinas que vão ser ofertadas no próximo semestre. Eu já posso ir mandando isso para o meu colegiado e adiantando esse processo? Ou eu preciso esperar chegar aquele e-mail de nomeação que eu vou no primeiro semestre, mas eu ainda não recebi? Ok, nesse sentido, o que acontece? A elaboração do seu plano de atividades, ele vai fazer parte ou da sua candidatura ou de quando você for ingressar na universidade. Eles sempre vão pedir esse documento. Então, é sempre importante frisar para os diferentes estudantes que alguns de vocês vão ter acesso agora às disciplinas e outros não. Existem universidades que só disponibilizam as matérias do semestre 2 semanas antes de iniciar as aulas. Então, o que nós precisamos que você faça agora? Que você faça uma pré-seleção de disciplinas, no mínimo de ECTS, não sei para qual universidade você vai, dentro daquelas que a universidade te oferece. Eles não te mandam, eles já responderam algum e-mail seu? Eles mandaram para você as informações de candidatura? Não, ainda não. Eu não recebi ainda a nomeação, mas no site deles eles têm direitinho. Pois é, então é por isso que eu peço para que você aguarde, porque quando nós fazemos a sua nomeação, nós indicamos o seu endereço de e-mail para que a universidade encaminhe para você todas as informações de candidatura. Todos que já receberam, corrija-me se eu estiver errado, recebem um link para as disciplinas que você pode escolher ou não. Então, isso que você está fazendo de busca no site deles, é interessante que você faça para você saber o universo de disciplinas que são ofertadas. Mas, assim como nos colegiados daqui, você tem que aguardar essa lista oficial. Ah, tá. Obrigada. Isso. Você já vai estudando, né? Os cursos que ele tem interesse, já pode correr atrás do colegiado, tentar essa aprovação, porque esse documento você vai precisar inserir no sistema quando você precisar subir com o documento de candidatura. É obrigatório o plano de estudos. Você não é aprovado se não tiver esse plano. Só que lembrando que quando você chega na instituição, você tem a oportunidade de alterar seu plano. Vamos supor que você chegou, infelizmente, aquela disciplina não bate os horários e você não consegue fazer 2. Você pode alterar e mandar uma alteração de plano. Mas, assim, nesse primeiro momento, você precisa de forma macro aquilo que te atende, aquilo que está dentro da correlação do seu curso e já pedir a aprovação do colegiado. Mas você tem a oportunidade de, quando porque o caso dela, ela ainda não recebeu isso. Ela está procurando no site da instituição por conta própria a lista. Então, eu orientação de pessoal, só porque para vocês não saírem também atropelando as coisas, porque eu acho que acaba gerando uma certa ansiedade, e eu sei que uns recebem, outros não, porque nós temos diferentes datas de candidatura, e imagino como o João já havia explicado. Então, assim, se atente às orientações que vocês receberem da DRI. Eu acho que é válido você entrar no site, ver quais as disciplinas e se preparar. Mas a partir do momento que você recebeu um e-mail do orientador sobre a sua candidatura, você também recebe os modelos. A partir daí, você está apto para fazer a sua candidatura. Então, aí você já pode seguir com o seu plano. Tem dúvida, pode ligar, perguntar, a gente orienta. Mas, quem não recebeu ainda as orientações de candidatura, você pode pesquisar, mas aguarde, porque isso é um espaço de orientação para você seguir de forma ordenada, né? Porque senão fica essa dúvida, entra no site, não sei o que eu faço. E no guia tem todas as orientações do que você precisa fazer. Pode perguntar. Oi, então, beleza.
Boa noite. Eu tenho algumas dúvidas, mas a principal é relacionada ao período de afastamento. Eu queria saber se vocês... Eu entendi que isso não é feito pela DRI, que é feito pelo colegiado, mas eu queria saber em relação a prazos e também em relação a quem é bolsista. Então, em relação a prazo, esse período já é feito assim que for finalizado esse semestre letivo, e aí eu já mando o pedido de afastamento. No caso, eu estou indo no primeiro semestre do ano que vem. E no caso de alunos que são bolsistas, por exemplo, de iniciação científica e afins, se eu posso continuar recebendo e sendo bolsista quando eu já estiver afastada, mas ainda não tiver ido para a mobilidade. Bom, com relação ao afastamento, algo que eu gosto de destacar é que ele é realizado por semestre. Então, quando você manda para o seu colegiado o formulário de afastamento, eles vão realizar o seu afastamento não por uma data, mas por um semestre. Então, você pode considerar esse o período que você vai estar afastado do FMG. A menos que o seu colegiado... É porque tem colegiados que deixam para lançar bem depois, mas eles sempre registram para o semestre. Quando você finalizar, quando você receber a sua carta de aceite e tiver certo de que você vai para a universidade, você recebe os formulários de documentos finais, que constam o formulário de afastamento, e você já pode assinar, já pode mandar para o colegiado para antecipar os prazos. Então, após a carta de aceite, você já vai ser afastada pela DRI no sentido de encaminhar o documento para você assinar o documento, mandar para o colegiado assinar e devolver para a gente. É o que a gente pode adiantar e o que eu posso te trazer de informações. Com relação a bolsas, você precisa verificar em que situação ela está de pagamento com relação ao seu vínculo na UFMG. Se você precisa ter um vínculo ativo na UFMG, pode ser que você perca. Eu vi estudantes falando de bolsas ProEx que eu acho que eles perdem, sim. Exatamente porque você não está... Porque você não tem... Seu vínculo mudou com a instituição. É igual quando você tranca. Né? Então, a partir do momento que eu estou afastada... Isso. Então, a partir do começo do próximo semestre, meu vínculo acabou. Então, para bolsas que exigirem vínculo ativo, não pode ser. Tá bem. Exatamente. E a segunda dúvida é bem rápida. É só onde que eu posso... Tem algum lugar no SIGA ou no site que está escrito que eu já fui nomeada, ou vocês que vão me informar que eu já fui nomeada? Nós estamos seguindo um procedimento que, à medida que as universidades estão confirmando as nomeações, nós confirmamos também no SIGA. Então, se você entrar no SIGA agora e você estiver como confirmado, é porque ainda não foi recebido o retorno da sua nomeação. Se o seu SIGA aparecer nomeado, é porque a instituição já aceitou a sua nomeação. E se você aparecer selecionado, você não confirmou, e isso é ruim. Confirmem hoje. Obrigada. Ana, aqui embaixo, ó. E tem aquele... Quem? Ele era o próximo. É rapidinho, é só porque eu preciso. Uhum. É só porque quando, tipo assim, eu vou no primeiro semestre, né? Aí, teoricamente, meu intercâmbio termina no dia 27 de abril. Aí, quando eu voltar, eu vou ter que assistir aula e tal, porque o semestre letivo vai estar acontecendo. A informação que eu passei para ela anteriormente, ela é importante para você. O afastamento no sistema, ele é lançado para o semestre. A informação que você vai receber automática da UFMG é: o seu pedido de afastamento para intercâmbio para 2023/1 foi registrado com retorno em 23/2. No último dia do primeiro semestre, o seu afastamento é revertido automaticamente e você consta como não matriculada. Por quê? Porque você precisa matricular para o 23/2. Então, se voltou antes, depois, não tem problema. O que você precisa pensar é: eu vou me matricular no 23/2. É assim que você volta a estar ativo na UFMG. Entendi. Obrigada. Pode ser. Ela aqui, ó, na frente. E depois eu mostro lá em cima. Oi, tudo bem? Meu nome é Alexandra. A minha pergunta é se durante o período de intercâmbio, se eu posso continuar recebendo o auxílio da FUMP. O da FUMP mesmo, não esse do primeiro semestre. Não sei dizer. Vocês não sabem dizer? Eu não sei. Não pode. Eu não tenho essa informação. Não pode. Você não tá, se você não tiver aqui na universidade, você não pode receber esses auxílios da FUMP. Eu não sei dizer, porque... Eu não sei dizer. Não pode. Eu acho que não pode. Entendi. E eu posso... Você pode receber, se você for FUMP 1, o subsídio que a DRI vai te oferecer. Entendi. Mas, sobretudo, porque você não pode acumular ainda que eu vá no subsídio. primeiro semestre de 2023?
Porque no primeiro não tem a bolsa, né? Sim, sim. Então, eu não posso... Mas mesmo assim, você vai estar afastado da UFMG, você não pode continuar recebendo. Entendi. E eu posso me candidatar a projetos de extensão que sejam remunerados, por exemplo, na universidade que eu estou indo? Sim, mas não é tão simples assim, né? Porque os processos seletivos, por exemplo, né? Enfim, você pode tentar. E você pode tentar. Tem algumas outras bolsas oferecidas pela própria universidade, que você pode chegar lá e ficar sabendo, né? Tá, entendi. Obrigada. Lá em cima, Lau, de camisa cinza, diz o João. Acho que a placa de saída lá, ele está 2 anos com a mão levantada já. Olá, sou o João Barreto, eu vou para Tyumen, na Rússia. Tenho 2 dúvidas. A primeira é se a questão do plano de saúde, ela é de uma forma em cada país, e a outra é, eu já recebi a nomeação da universidade, eu não sei se eles mandaram também para a DRI, aí se eu tenho que encaminhar esse e-mail para a DRI. Sobre a segunda pergunta, você já recebeu orientação de candidatura no SIGA, fui eu que mandei. Agora, o seu está bem avançado, porque é o que vai para a Rússia, a gente conhece. Eu não iria para a Rússia. Mas a primeira pergunta, com relação ao seguro-saúde, existem diferentes empresas que atendem diferentes países. Seu caso específico também. Você vai ter que buscar essa informação com as empresas que existem. Nós não conseguimos te ofertar nenhum tipo de auxílio com relação a qual empresa contratar ou qual plano, tem que partir de você. A gente nem pode falar no nome de empresa. Você acha que a universidade orienta um serviço? Provavelmente, porque eles têm esse costume de receber os alunos. É muito comum. Esse tipo de informação você consegue tanto por conta própria, quanto com os próprios intercambistas depois, porque a maioria contrata os mesmos programas, e a universidade usualmente oferece algum tipo de informação nesse sentido. Obrigado. Ô, João, tem o pessoal que vai para a Alemanha também, que tem um seguro porque especial para eles. eu até tinha dito, o pessoal que vai para a Alemanha tem um AOK, eu acho, e o pessoal que vai para Portugal tem o PB4. Só que esses seguros têm que ter muita atenção, porque eles não cobrem a repatriação médica. Então, se você contrata um seguro que não tem as cláusulas que a ADRI solicita, ele vai ser recusado. É sempre importante pensar nisso. Pode ser aqui, ó. É lá, isso. Boa noite, meu nome é Isabela. Eu queria perguntar sobre a questão da passagem, que você falou que a gente tem que mandar um comprovante. O DRI pede que a gente faça a compra de passagens tanto de ida quanto de volta antecipadamente, ou eu posso só comprar a ida? Não, inclusive o envio de comprovantes é durante documentos finais. Você tem, estudantes de escala, se eu não me engano, tem uma questão de que tem que sair de Belo Horizonte, preciso confirmar isso. Mas estudantes Minas Mundi, você pode viajar desde que você vá para o país, você volta. Tem gente que viaja antes para conhecer outros países. Eu só preciso das comprovações de que você foi para lá e voltou para o Brasil. E você sabe me informar se a União Europeia ela exige isso no visto estudantil, se a gente tem que comprar passagem de ida e de volta, ou você não sabe me informar? Não sei. A Ana falou de pensar no visto, porque tem alguns países que você tem que ter comprado as passagens para emitir o visto. Mas olha, e outras que você não pode comprar antes. Ela não pode, ela vai para a Holanda. Se alguém for para a Holanda, não pode comprar. Diz a Ana. Se estiver errado, ali, ó, Ana Guerra, lembrem dela. Tadinha. Tá certo, obrigada. Nada. Só um aviso para vocês. Eu descobri recentemente que o site da FUMP não funciona no exterior. Então, é sério, ele é bloqueado no exterior. Então, quem for fumpista e precisar acessar o site, tem que pedir ou para um amigo acessar, ou ligar, mandar e-mail para eles para conversar. Eu não sei, diferente. Parece tem que mandar e-mail para a FUMP e pedir autorização para liberarem. Existe isso. Eu não sei se eu posso falar isso, mas usem VPN também. Mas é barrado. O site não abre no exterior. Não fui eu que descobri. Pode perguntar. Boa noite. Eu queria saber se tem alguma forma de conseguir o contato das pessoas que vão para a mesma universidade que eu. Nós vamos te encaminhar durante as orientações de candidatura, com informações suplementares. Tá bom, obrigada. Isso, mas
Isso, Agora então, vem aqui para baixo, ó, que tem um tanto de inclusive, gente. eu vou mandar para vocês um e-mail pedindo se eu posso compartilhar o contato seus com os outros alunos. Respondam ele com rapidez, vai ser mais fácil. Na verdade, vai ser um Google Forms, eu acho que é mais fácil. Vira planilha, né? Boa noite. Primeiramente, obrigada pela palestra. Eu queria saber se no plano de estudos eu posso colocar uma justificativa de eu estar escolhendo as disciplinas, por exemplo. Porque, no meu caso, eu faço farmácia e eu quero fazer as disciplinas mais focadas na área da indústria farmacêutica. Tem um campo que eu posso justificar isso para a faculdade? Depende. O nosso modelo, não sei se vocês já receberam, ele é muito básico. Ele pede o código, a disciplina e o CTS dele. Para a gente, isso é suficiente. É porque o seu colegiado, o seu colegiado é que manda. Essa informação que você me fala, ela é mais interessante para o seu colegiado daqui, quando você pensa em integralizar créditos, e para formulários específicos do exterior. Existem formulários específicos que podem pedir, assim, qual matéria que você quer pegar, quer integralizar aqui, se não vai integralizar, mas sempre se atenha ao formulário que a sua universidade pede. Se ninguém te pedir para comprovar nada, você não precisa, provavelmente. A menos que eles barrem também, por que você quer fazer essas matérias? Mas, usualmente, eles sabem que os alunos querem variar bastante, então você tem que observar com eles. Tá, muito obrigada. Pode passar para ela do lado. Boa noite. A minha pergunta é a respeito do programa Escala, porque eu vi que você tinha falado, primeiramente, que tinha o auxílio da passagem, né? No caso do Escala, tanto para FUNPISA quanto não FUNPISA. Isso. Aí a minha questão é se esse auxílio da passagem, ele acompanha a flutuação que vai acontecer em relação à passagem, por exemplo. A passagem hoje pode estar custando 1.500, mas lá na frente ela vai custar 1.900, você acompanha? Não, os valores são fixos e predeterminados baseado no nosso orçamento disponível e na quantidade de alunos que nós temos em cada um dos níveis e como poderiam ser atendidos. Não, ela está falando do Escala. Sim, o Escala... é porque o Escala a gente varia o preço. O FUNPISA recebe um valor e não FUNPISA recebe a metade. Então, esse valor ele não acompanha preços específicos. Ele acompanha o orçamento disponível e o número de alunos recipientes. E hoje o valor para 2023/1 seria 1.500, uma coisa assim? O último valor pago foi de 3.500 e 1.750. Essas informações elas sempre dependem de disponibilidade orçamentária. Então, R$3.500? Então, Escala. Não, mas é por mês. Não, Luciana. Total? Sim. É só para passagem aérea. Ai, que burrice. É porque lá a pessoa... É porque lá eles recebem alojamento. Então, gente, não dá para viver com isso durante 6 meses, não. Eu esqueço que as outras coisas... E a instituição que te recebe que vai pagar as outras coisas para você. Nossa, fiquei doida aqui. Só para terminar, então é 1.700 o último auxílio, mas ainda está mediante a questão orçamentária de 2023/1. Essa é a informação. A informação é que, historicamente, o auxílio é pago mediante disponibilidade orçamentária para estudantes assistidos pela FUNP, pelo menos Mundi, escala estudantil, existe o auxílio previsto. Informações de valores vão ser definidas posteriormente. O mesmo para o auxílio do médico, né? O seguro-saúde, porque lá também no quadrinho do edital está escrito que também depende do orçamento, mas eu quero saber se historicamente, não sei o quê, geralmente paga, não paga... Eu também gostaria de ter essa resposta para te informar. Nós precisamos de outras deliberações antes de te comunicar. Seria muito bom para a DRI evitar muitas frustrações com estudantes que esperam esse pagamento, que às vezes costuma atrasar, inclusive. Nós sempre fazemos pressão e perguntamos, ainda mais quando vai avançando o tempo. Mas são informações que não dependem da gente. Eu lamento a frustração, mas historicamente é pago mediante disponibilidade orçamentária. Ana, é aqui primeiro e depois aqui. Primeiro ela aqui, depois ela ali, ó, que está um tempão já. Não, você levantou a mão tem pouco tempo. Vai lá. A gente tem 20 minutos ainda. Boa noite. Eu sou a Clara. A minha dúvida é em relação a... Você falou sobre a prorrogação, extensão do intercâmbio. Nas informações gerais, naquele PDF, não tinha essa informação, eu acho. Pelo menos eu não achei. Tá. Aí eu queria saber como funciona, como já aconteceu em outras situações. No guia de informações iniciais, o e-mail de informações iniciais que eu te mandei talvez não tivesse, mas no guia geral vai ter essa informação. Tá. Ela está disponível lá.
No momento que você viaja, no primeiro mês, nós encaminhamos para você somente o comunicado de que você pode solicitar à universidade pela extensão do intercâmbio. Esse processo ocorre de modo que você faz contato com a universidade para verificar essa possibilidade de extensão e nos comunica. Também, quero fazer uma extensão. Eu verifico com você se você tem interesse e você está ciente do que vai acontecer, que basicamente você passa para ser uma estudante free mover, que é a mobilidade livre. Após isso, nós fazemos contato com a universidade para que eles estejam esclarecidos sobre você estar com a intenção de cursar mais um semestre, porém fora das vagas bilaterais. Muitas universidades são públicas, não vai ter nenhuma taxa a mais. Outras universidades podem cobrar de você as taxas que foram eximidas no edital unificado. Então, essa comunicação tem que ser feita para a DRI até um mês antes do fim do seu intercâmbio, para que você possa apresentar os documentos finais, novamente. Learning Agreement, seguro-saúde estendido e um novo afastamento para aquele período. Tá bom. Sem ter conseguido os créditos. É um caso bem específico. Se você não igual aquela bonita do zero, né? Você lembra? Isso é um trauma, é de um aluno. Trauma. Beleza. Mas aí, nesse caso, eu teria que, tipo, trancar a faculdade. Não, como eu tinha dito... Não, você continua afastada. Você nunca tranca a faculdade. Tá. Para Mas fazer aí- intercâmbio, você não tranca. Pelo CEP da UFMG... Você pode fazer até ficar em 4 mobilidades. Isso. Mas aí eu conseguiria, por exemplo, colar grau aqui de lá, você sabe? Não. É muito importante que você saiba que no momento do seu afastamento você não pode ter 100% dos créditos integralizados. Tanto no edital unificado quanto no formulário de afastamento que vai para o seu colegiado, essa informação é bem clara. Não, Você eu sei. precisa retornar ao UFMG e formar aqui, ainda que com as disciplinas do exterior. Você vai integralizar no seu colegiado e formar com elas. Tá. Mas você tem que voltar para o UFMG e formar aqui. Beleza. É porque no meu caso eu tenho quase todos os créditos integralizados, eu estou tomando cuidado com isso. Eu vou Pois é. cursar disciplinas do mestrado, e faria sentido eu fazer um ano para poder terminar o mestrado lá. Não tem jeito. Beleza. De toda forma, o que me interessa é que você tem que Esse voltar seria para a externo DRI. de qualquer forma também. Eu preciso que você volte para a UFMG. Beleza. Algum momento sim. Agora ela aqui, ó, de branco. Ele tá... É porque ela tá aqui um tempão já. E aí, pessoal, obrigado pela apresentação hoje, Luciana e João. A minha dúvida é a seguinte: eu vou no segundo semestre do ano que vem, mas eu já queria adiantar as partes que forem possíveis adiantar. Já queria fazer toda a organização. Eu queria saber se vocês têm algum conselho referente a isso. Se já tem algum documento que eu poderia estar deixando pronto. O passaporte já pode tirar. O passaporte já pode correr atrás de uma vez. O passaporte você tem que ter. Agora, quando a gente fala sobre paciência, é porque existem estudantes que estão indo para a Alemanha agora, que eu não consigo nomear porque só vai abrir em outubro. Então, vocês do segundo semestre só vão ser nomeados e só vão receber orientações de candidatura a Quando a partir do gente, primeiro bimestre do ano que quando a gente terminar de fazer o processo para o pessoal que está indo agora, entendeu? Então, assim, você vai ter que aguardar para saber sobre quais documentos e tudo mais, mas nada te impede de já, talvez, você vai para onde? Zaragoza? Você pode conversar com o Matheus. O Matheus foi para lá, você pega com ele os documentos. O Matheus foi para a Espanha, o Cabula. Porque você já pode antecipar qual que é o documento que ele apresentou para a candidatura, como é que está sendo a vida lá. Ou então você pode procurar no site da universidade quais são os documentos que eles cobram. Mas com relação a procedimento burocrático, nós só conseguimos iniciar para você a partir do primeiro bimestre do ano que vem. Começar a fazer parte de grupo de estudante, igual tem aqui Repúblicas, UFMG, entendeu? Para você já ir vai mexendo. O cartão lá, o WISE, que chama, que a pessoa tem que fazer, já vai fazendo cartão de crédito, já vai pedindo coisa, já vai fazendo vaquinha, principalmente. Já vai fazendo vaquinha. É porque você vai ter bastante tempo, vai juntando roupa. Então. Você vai no inverno, ó. É inverno? É fall, é outono. É frio, é gelado. Deve ser. Nunca fui, mas dizem que é. Valeu, João. Duas coisas. Vou falar a mais importante primeiro. Recebi o e-mail hoje da DRI, mas está com as informações de uma faculdade diferente. Aí eu fiquei um pouco preocupada. Faculdade, assim, dentro da mesma universidade? Ou... Não, eu olhei o site e, tipo, o nome é parecido, mas é outra faculdade, pelo que eu entendi. Aí eu estou falando isso porque aí quando acabar, você não esquecer de conversar comigo, porque eu estou preocupada. E a segunda coisa, porque no meu SIGA tá como se eu tivesse nomeada. E aí eu recebi o e-mail de vocês. Isso significa que eu não vou receber nada da faculdade? Às vezes, é porque essa situação de e-mails, inclusive, ela dá uma dor de cabeça.
As universidades fazem coisas diferentes. Tem universidade que só manda para mim, e eles querem que eu comunique você. Tem universidades que só mandam para você. Então, se nós já temos as informações e nós já te mandamos, e você já está nomeado, significa que alguma comunicação nós recebemos. Essa é a maneira que nós utilizamos para acenar positivamente para vocês que está ocorrendo tudo bem. Agora, se a universidade te mandar também, você manda para a gente, mas se não te mandar, você, como já tem as orientações, você pode mandar por e-mail perguntando. Tipo, esses são casos específicos, porque eu queria... Para qual universidade quer que você vá? É UNAM, no México. Mas e o que veio diferente? Essa é a UNAM, né? A outra é a Universidade do Estado do México. Só que, tipo, nem é na cidade do México. É, tipo, Em outro lugar? É em outro lugar. Aí eu achei meio estranho. Às vezes tem universidades dentro, por exemplo, teve uma moça ontem que ela estava falando que ela foi para uma outra faculdade, mas é porque eles não são centralizados igual a gente. Então a gente sempre para avaliar esse caso, mas depois a gente conversa. Tá. E aí, em relação ao plano de estudos, porque no que vocês me mandaram, tem lá, tipo assim, o plano de estudo da UFMG. Mas esse documento é o mesmo que eu vou mandar para a faculdade? Pois é. As universidades costumam apresentar modelos próprios e outras não. Muitas universidades, quando elas apresentam um modelo próprio de plano de estudos para você, você já tem que submeter nesse modelo, certo? Outras universidades fazem essa seleção de disciplinas em formulário, em plataforma. Então, não tem um formulário para você validar isso com a UFMG. Então, oferecemos o nosso modelo. Sempre que tiver os dois, você zela pelos deles. Só se não tiver nenhum deles, você faz o nosso. Agora, eu ressalto, não entrem em desespero se vocês não forem receber as disciplinas das universidades agora. Existem universidades que só vão disponibilizar as disciplinas uma semana antes das aulas. Então, é sempre o caso de avaliar com a sua instituição se já está disponível. Aí, no seu caso, nas informações que você recebe de candidatura da universidade, você deve ter recebido um fact sheet também, que tem as informações específicas. Você pode confirmar se existe essa necessidade de upload de um formulário de candidatura para eles agora, de atividades, um Learning Agreement, entendeu? Então, assim, é sempre um caso que a gente tem que olhar em particular com cada instituição. Tá. E só mais uma coisa, eu prometo a última. Então, tipo assim, para o prazo que vocês me pediram... o prazo que está naquele documento é o prazo oficial de candidatura da universidade. Sim, mas aí só o meu colegiado vai ter aprovado, então, as disciplinas que eu escolhi. Tipo assim, a outra faculdade não vai ter visto. Pois é, e por isso que a gente avalia, porque existem estudantes que não precisam mandar o plano de estudos agora. O plano de estudos ele é obrigatório no documentos finais. Seus documentos finais não vão ser aprovados, mesmo que você tenha que fazer lá, você vai chegar lá, colocar um documento para a gente e vai assinar ele, vai aprovar ele. Mas existem universidades que mesmo que você queira, você não vai conseguir fazer um Learning Agreement agora, porque eles não têm o modelo, não têm as disciplinas. Mas a DRI pede. Aí é um caso de ser avaliado, porque aquele modelo ele é padrão. A gente encaminha para você e é o que está escrito lá. Por isso que eu tenho que avaliar o seu caso específico. Eu não sei, eu tenho que ver a sua universidade específica. Eu só quero que todo mundo se atente a isso. Pode ser que as matérias sejam disponibilizadas depois, mas vamos ver o seu caso específico. Obrigada. Acho que é aqui, ó. Depois lá em cima. Olá, boa noite. Quase. Eu sou a Anelisa, eu passei para Portugal, em Bragança, no IPB. E eu vi lá no site deles que eles têm uma divisão de estudantes que estão indo com bolsa e estudantes que estão indo sem bolsa. Os que estão indo, como eles falam, com bolsa atribuída à universidade de origem, têm direito ao alojamento e alimentação. E aí, numa outra seção do site, eu vi uma tabela de universidades do exterior que tem bolsa ou não. E a UFMG constava como bolsa. Eu não entendi, assim, porque é Minas Mundi, mas está falando que tem esse acordo de bolsa. Não tenho como te responder, porque é uma informação específica da universidade. Eu estava pensando em mandar um e-mail. Mandar um e-mail mas aproveitando que eu estava... Todo mundo de Bragança já está nomeado. Inclusive, você vai receber e-mail muito em breve da Natália Sofia. Ela manda assim, o mesmo texto todos os anos. Tem ano que ela até esquece de mudar a data, porque ela só manda aquele mesmo texto. Quando ela te mandar, você pergunta para ela, porque somente ela consegue te responder essa situação. Ok. E a outra pergunta que eu tenho é assim, por que o DRI ele não libera as informações de estudantes que foram antes, mesmo que anonimamente, sabe? Sobre como que foi o curso de vida, como foi a experiência. Nós liberamos. Antes? Assim que você fizer. Agora você está sendo nomeada. Não, mas antes de... Mas não faz sentido enviar antes, porque existem estudantes que vão ser nomeados e não vão viajar.
existem estudantes que vão receber orientações de candidatura e vão desistir. Você vai receber essas informações dos estudantes antes de você fazer a sua candidatura. A gente está caminhando no SIGA com os processos de acordo com confirmação de vaga. É um primeiro momento que tem estudantes que já saem. Aí depois eu tenho agora você já foi nomeada, já está lá como nomeado. Você recebeu esse e-mail que ela já recebeu aqui, de orientação, você marcou o termo de compromisso, pronto, é o que eu vou te mandar. Eu vou te mandar agora. Esse é o antes. Porque para mim era mais assim, a partir do momento que eu aperto lá o verdinho no site do DRI, eu já meio que estou fazendo um super compromisso que eu tenho que ir para esse intercâmbio e acabou. Eu não sei até que ponto eu posso dar para trás, sabe? Eu posso desistir e qual seria a penalidade, vamos dizer assim, eu sei que o edital atual ele só prevê penalidade de não participação nas novas rodadas de locação. Então você desistiu de uma vaga, você não participa dessas rodadas mais, formaliza para mim por e-mail, no próximo edital você pode participar. Isso, a partir do momento que eu sinalizo o verdinho lá, eu não posso mais participar de nenhuma, mesmo se eu desistir depois. Isso, no sistema de seleção mesmo, onde você foi lá alocado. No primeiro. Lá no primeiro confirmação. Essa segunda confirmação a gente faz exatamente por isso, porque o aluno ele vai ansioso. Eu mando um e-mail para todo mundo que tem que ter alguma alteração, que tem que ter algum ponto de atenção. Essa última rodada mesmo. Estudantes que passaram em vagas que não têm o curso deles. Sim, eu ainda mandei um e-mail específico. Atenção, 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 atenção. O aluno foi lá e confirmou e perdeu a vaga. Então, é por isso que você tem que pensar também nos nossos processos. Essa primeira confirmação que eu faço, eu vejo ali muito aluno que não leu as informações, que não vai conseguir ir para a universidade. Então, ali você já tem uma retenção. Depois, quando você vai para essa confirmação no SIGA, eu já te dei 1, 2 semanas para que você realmente reavalie se você vai viajar ou não. Porque, às vezes, a gente só marca. Como a gente deixa você colocar todas as ordenações... Cadê? Depois você passa o microfone para ela. Pode passar, pode falar agora, gente. Só complementando essa dúvida dela, que é o seguinte, o super compromisso com a mobilidade, a partir do momento que você é alocado e você confirma aquela alocação. Apareceu a instituição lá, você deu confirmar que aceita, e no dia seguinte você viu, estou alocado para tal instituição, você já se tornou um compromisso legal, no sentido assim, uma vez que você voltar atrás, em qualquer momento a partir daí, você não é alocado em mais nenhuma vaga. Você não tem opção de voltar para a rodada. Então, assim, não adianta, assim, às vezes, você pensar assim, quando chegar no SIGA, eu confirmo ou não a mobilidade. Independente disso, você não volta para a rodada nenhuma. Se você não der continuidade, você não participa mais de mobilidade desse edital. Então, eu falo porque são 2 momentos que eu tenho percebido que os alunos têm tido confusão. Mas se eu confirmar agora, o que acontece? Eu perco o edital, eu sou proibido de participar do próximo? Não existe proibição, no momento que você desiste, de não participar do próximo edital. Mas lembrando que, na alocação da vaga, quando você faz lá a escolha da preferência, e depois de um dia, você tem a oportunidade de confirmar aquela instituição. Se você desiste posterior a isso, você não mais volta para nenhuma rodada e não mais fará a mobilidade. E o ruim é que a gente perde a vaga, né, Janete? Só que a questão agora é que, se você... Exatamente. Se você não confirma, não faz nada, você volta para a rodada. Mas confirmou, você não mais volta atrás. Isso. Então, é só explicando como o processo mas é construído. Naquela primeira alocação, as pessoas confirmam, mas nós entendemos que algumas pessoas desistem. Então, essa confirmação agora que você dá no SIGA, ela já é também uma confirmação de que você teve um tempo para ver a universidade que você vai, para saber onde você vai, e a gente precisa começar os processos. E aí eles acontecem da maneira que vão acontecendo. Foi nomeado, aceitou o termo de compromisso, já recebe todas as informações necessárias. Ô, gente, a gente tem uma questão relacionada ao horário, tá? Por causa do... que a gente tem que entregar o auditório. Alguém se pergunta? Aí ali, ó, tem aquela ali, ó, de jaqueta, que ela tá um tempão ali. Aí eu acho que... Vamos ver se dá para atender mais os 2. Ela está primeiro, Boa noite, meu nome é Ingrid. Eu vou para Portugal também, Bragança. Eu queria saber sobre o visto estudantil e trabalhista, se é possível conseguir e como que funciona. Acreditamos que não. Você não pode trabalhar, mas se você tem que procurar essa informação, você lá no consulado de Portugal. Nós não temos informação de visto.
essa situação. Nós não temos formação de visto, é com os consulados. Tá bom, obrigada. Mas eu creio que não. Boa noite. Eu tinha algumas dúvidas, algumas já foram satisfeitas, mas eu só queria confirmar. Primeiro, a nomeação para o pessoal que vai para 23/2. Só vai acontecer a partir do primeiro bimestre do ano que vem. Primeiro bimestre do ano que vem, beleza. E tem uma questão de que se eu não efetuar o máximo de crédito, se eu não efetuar o mínimo de créditos de 12 ECTS, ou, enfim, varia conforme a instituição, eu tenho que ressarcir os auxílios financeiros que eu recebi. Isso conta o tuition da universidade, por exemplo? Não, somente o auxílio financeiro que você recebe por conta do seu nível de FUMP. Tá, beleza. E tem alguma outra penalidade que é implicada por eu não efetuar esse mínimo de créditos? Não, mas você vai. Não. Mas assim, imprevistos acontecem, então, sei lá. Você não tem integralização das notas e tem que ressarcir o dinheiro. Ressarcido, você volta para o UFMG como estudante normal. Mas não precisa beleza. ressarcir. É só não integraliza, né? Mas se ele não receber. Se você não receber, você só não integraliza os créditos. Tá, beleza. E última coisa, você disse que a gente precisa dos comprovantes de embarque em um certo momento, e tem um momento que eu preciso dos meus comprovantes de compra, de passagem também? Não, só os comprovantes de embarque. Tá, eles vão junto com documentos finais? Exatamente. Mas documentos finais... eles vão subir nos momentos de formulários pós-intercâmbio. Então pós-intercâmbio. Só quando você voltar, você manda tudo compilado. Então, em documentos finais, nada de passagem? Documentos finais, não. Plano de atividades, formulário de afastamento e seguro-saúde. Certinho. Só isso, obrigado. Aí, mais a última aqui, ó. Aí, se tiver alguma coisa que vocês ainda tenham dúvida, a gente recebe e-mail, tá? Oi, gente. Boa noite. Bem? Uma curiosidade, assim, vocês estavam falando sobre essa questão das etapas, e a minha faculdade, no México, Hidalgo, ele pede carta de postulação. Aí eu queria entender em qual momento que eu mando isso. Pois, a sua universidade, Sonora, que você passou? Oi? Instituto Tecnológico de Sonora. Não, o meu é Hidalgo. Hidalgo. Nossa, aí também tem isso, que legal. Tem muitas universidades que são assim. Liege também, não sei se tem alguém aqui que é de Liege. Não existe nomeação. A gente não faz uma nomeação por e-mail, por plataforma. Eu emito um documento em nome da UFMG, com todas as oficialidades, indicando que você é estudante postulante àquela universidade. E aí esse documento deve ser enviado junto aos outros documentos de candidatura. Então são vocês que enviam, não sou eu. Não. Não é sobre isso. Existem universidades que nós enviamos e outras que não. Isso é sobre não ser necessário uma nomeação. O que é uma nomeação? Literalmente, para a maioria, eu mando um e-mail para a universidade falando aqui, somos da UFMG, selecionei esse aluno, tal curso, tal semestre que vai estudar aí, manda para ele os documentos. Mais formal, claro, mas esse é o processo de nomeação. Alguns por formulário, outros por Excel, mas é sempre uma mensagem que eu mando para lá, afirmando que você foi selecionado. No seu caso, não existe isso. Se é o que eu estou entendendo. Uma carta de postulação é, na verdade, um documento que eu emito e que ele vai ser submetido junto aos demais de candidatura e ele é a sua nomeação. O que é uma nomeação? É uma comprovação de que a UFMG te selecionou para aquela vaga. E essa é a confirmação que a gente te dá. É porque eu achei que eu ia ter que fazer uma carta solicitando. Não, se eles pedem tipo um cover letter, aí é uma carta de interesse. Letter of intent, mas carta de postulação nós que fazemos. E aí você falou que no SIGA tem que estar confirmado, né? Tipo, porque a gente ficou confusa se era... A ordem é selecionado é quem não confirmou nada. Confirmado é quem já confirmou. Nomeado é quem a instituição já retornou falando estão nomeados, estão aceitos. Pode vir. Obrigada, gente. Pessoal, muito obrigada. Boa sorte. Boa viagem. E aí, qualquer coisa, então, você vai ficar um pouquinho aqui? Eu vou ficar ali fora, eu posso atender mais algumas dúvidas. Também agradecer a todos vocês que permaneceram aqui até o final. Eu sempre vou reforçar isso, de que o processo de intercâmbio, ele só está começando. Vocês veem partes agora e têm dúvidas de coisas que nós já vimos há muito tempo. Então, sigam as orientações da DRI, confiem nas mensagens que nós mandamos, então, e sempre sejam proativos, tá bem? Dúvidas a gente sempre atende, agendamentos nós agendamos com toda a vontade do mundo, é só vocês colaborarem também, cada um faz a sua. Valeu, gente. Não, é do João. Valeu!